Olá pessoal, tudo bem? Como prometido, começamos hoje o nosso EBD em vídeo. Para nossa primeira aula, nós temos aí o 34º livro do Antigo Testamento. Ele é o 7º livro na lista dos profetas menores. Ele tem apenas 3 capítulos e 47 versículos. Eu estou falando do livro de Naum. Hoje nós começamos aí esse estudo do livro de Naum. É nossa 4ª lição na revista Atitude, né? Estudo nos profetas menores. Então você que já tem revista pode abrir aí, tá bom? Então vamos começar aí no estudo do profeta Naum. Como eu já disse, o profeta Naum faz parte aí dos profetas menores. E só para relembrar aqui a lista dos nossos profetas menores, que é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Nós começamos nossos estudos lá no livro de Malaquias, né? E agora nós continuamos aqui no livro de Naum. Nessa lição 4, nós temos como tema Justiça e Misericórdia de Deus. E nosso objetivo geral é compreender que Deus é justo e misericordioso. Não há justiça sem misericórdia. E nosso objetivo específico é entender que a justiça e misericórdia são manifestações de Deus para a correção e edificação do homem pela sua soberania. Os reinos são superados. Então, pessoal, esse livro de Naum, tratar ele como continuação do livro de Jonas. Porque o que acontece? Naum, ele tem como missão profetizar a destruição de Nínive, que é a capital da Síria. E se você bem se lembra, Deus manda Jonas ir até Nínive, pregar contra Nínive, que ali existia uma grande idolatria, perversões e todo tipo de pecado. E Deus manda Jonas pregar em Nínive. E você conhece bem a história, né? Que Jonas ele tenta fugir para Tarsis e acaba aqui na barriga do grande peixe. E como consequência disso, logo depois ele vai de fato pregar em Nínive. E o que acontece é que todo aquele povo, toda aquela geração ouve a voz de Deus, se arrepende de seus pecados e Deus não destrói Nínive. E o que está acontecendo aqui, que nós estamos aí há 100 anos depois da pregação de Jonas, e esse povo ele volta a cometer os mesmos pecados, volta a cometer as mesmas desavenças contra Deus. Aquele povo que havia se arrependido dos seus pecados, agora aparentemente se arrepende de se arrepender e volta à prática do pecado. Então essa era a situação, esse é o contexto inicial aí desse livro de Naum. É sempre importante quando nós vamos estudar qualquer livro bíblico, é importante nós conhecermos bem o autor, a região por onde ele pregou, qual o objetivo do seu livro, para que nós possamos compreender bem o livro e o contexto de tudo que está acontecendo. E algumas dessas perguntas são propostas aqui por nossa revista e por isso a gente vai tentar acompanhar aí um pouco do que a revista nos propõe, tá ok? E a primeira pergunta é a situação histórica de Israel. Qual que era a situação histórica de Israel? Para quem já estudou comigo nas aulas anteriores, nós vimos como que era a situação da Síria. Pegando aqui no mapa aqui, nós estamos aqui na Síria e Nínive, sua capital, também aqui. E nós temos aqui Judá e a Síria era extremamente temida aqui por toda a região, porque ela já tinha conquistado praticamente todos os territórios. Sempre que nós vamos pegar aqui de Miqueias até Malaquias, a gente vai ver isso se repetindo. Deus tratando esse povo de Israel como um povo pecador, idólatra, mau e corrupto, violento, socialmente impuro e desenfreadamente imoral. E nós vimos também que as autoridades, sejam autoridades políticas, religiosas, no poder judiciário, eles estavam sempre preocupados com o seu próprio bem-estar. Então, quando nós vimos lá em Miqueias, ele enfatiza mais isso, né? Quando os poderosos, eles estavam sempre do lado dos mais ricos, o poder judiciário estava sempre do lado dos mais ricos, o poder religioso estava tudo do lado dos mais ricos, porque eles procuravam os seus próprios interesses. E Deus, ele é justiça. Então, quando nós vemos aqui que Naum está vindo profetizar contra esse povo mau, a gente vai ver um pouquinho da atrocidade, da maldade que é esse povo da Síria. Você vai poder entender um pouco melhor, mas quando Deus ele vai destruir essa cidade, como de fato vai acontecer depois de 100 anos que Naum profetizou aqui, o que nós vemos é que existe a justiça de Deus. Deus ele pune de uma maneira aparentemente para nós severa, né? Esse povo que é corrupto, esse povo que é idólatra, esse povo que pensa no seu próprio bem, esse povo que é mau.
E às vezes nós podemos entrar em uma grande confusão que Deus é esse, né? Que se manifesta como Deus de amor e ao mesmo tempo você vê uma determinada fúria. Mas quando nós falamos da ira de Deus, é muito interessante a gente pensar nisso, que a ira de Deus, o amor de Deus se manifesta na sua ira. Por quê? Porque Deus ele não se compactua com o pecado, Deus não se compactua com a injustiça. E é o que estava acontecendo aqui. Para você que estudou comigo Miqueias, nós vimos como que o povo mais pobre sofria na mão dos poderosos, porque sempre quando eles precisavam de algo, esses poderosos, esses religiosos não pensavam nos mais necessitados. E Deus ele não suporta tudo isso, não suporta esse nível de pecado. E quando nós vamos aqui no versículo 13, capítulo 1, versículo 13, se puder abrir aí, ó. Olha o que Deus está falando aqui, ó. Quebrarei o jugo deles, que pesa sobre você, no caso que você quis seria ajudar, e romperei os laços que o prendem. Então Deus ele vai se manifestar aqui contra esses poderosos. Então a situação aqui histórica de Israel é justamente isso. Uma Síria que era temida, uma Síria que invade todos os povos. E é nesse contexto aqui que Naum ele chega a profetizar e ele chega a pregar. E agora nós vamos passar para o nosso próximo passo. Quem é Naum? Então essa primeira pergunta, essa primeira questão é até um pouco complicada de nós respondermos, porque nós sabemos muito pouco a respeito de Naum. A gente sabe pouco a respeito de Naum justamente para que nós possamos dar uma ênfase maior ao seu livro, aquilo que ele profetiza ao conteúdo do seu livro. Mas o que nós sabemos de Naum é que ele é da cidade de Elcos, talvez uma vila, né, de Elcos. Muito pouco se sabe sobre a localização dele. Até que na revista está falando aqui que é localizado na Galileia, mas outros estudos no qual pesquisei, muito pouco se sabe do real, da localização dessa cidade de Elcos. Já a respeito da autoria do livro, o livro leva o nome do seu próprio autor, que é Naum. Foram poucos que tentaram durante a história Naum como autor do livro, ou colocar outros. No século XIX houve aí uma tentativa de dizer que esse livro não havia sido escrito por Naum, só que sem sucesso e acabou não tendo grande relevância. Então o que nós sabemos de Naum é muito pouco. É somente que ele é da cidade de Elcos, certamente uma vila. Houve alguns no qual justamente que estaria aqui em Judá mesmo, só que não se sabe exatamente a localização dessa cidade de Elcos, ok? Então esse é o nosso primeiro ponto. Quem é Naum? Nós respondemos muito pouco, mas é o que nós sabemos, é o que a história nos conta e o que o próprio livro nos conta. Ele é elcosista, né? Ele é nascido aí na região chamada Elcos. O que nos leva então ao nosso próximo ponto, a visão do mal nacional e do opressor. Aqui vamos começando aqui no nosso primeiro capítulo do livro de Naum. Ele vai apresentar Deus como um Deus vingativo. Eu até falei um pouco a respeito desse Deus vingativo, que na verdade é um Deus que busca justiça. Ele até fala aqui logo no início dessa aparente demora de Deus, que nós, aos nossos olhos, às vezes aparentemente Deus está demorando a agir. E aqui ele já logo começa falando a respeito disso. Então nesse primeiro capítulo, do versículo 2 até mais ou menos no versículo 8, ele vai falar desse Deus vingativo, desse Deus de justiça, desse Deus que não vai deixar com que esses maus prevaleçam. Queridos, nós estamos falando aqui de uma grande potência, como eu disse, que é a Síria. E quando nós falamos na Síria, nós estamos falando de um povo extremamente mau, que quando conquistava um povo, eles acabavam com toda aquela região. Eles eram tão maus que eles torturavam as pessoas, arrancando suas línguas, cortando nariz, cortando orelhas, traçando a espada nos olhos das pessoas. Então eles eram grandes torturadores. Todo o pecado que existia ali era de grande atrocidade. E por isso que Deus ele chega um momento que ele vai a favor do seu povo, vai a favor de Judá. E quando nós lemos aqui esse primeiro ponto aqui, do capítulo 1 até o versículo 8, a gente vai ver esse Deus que ao mesmo tempo é um Deus vingativo, é um Deus que faz justiça, na verdade. Quando nós falamos em vingança de Deus, nós estamos falando, na verdade, de justiça de Deus. E esse Deus que é consolador, que ele vem para consolar seu povo escolhido. Então, Deus, apesar de nós parecer a nós
que existe uma leve demora de Deus, uma possível demora de Deus, Deus ele está agindo no seu povo. Quando nós vemos aí os grandes poderosos hoje no nosso tempo, nós pensamos que tudo isso passará impune, né? Mas Deus, ele é justiça, Deus, ele vai fazer justiça a seu povo, e é isso que Naum está trazendo. Tudo isso que Naum profetizou aqui, de fato aconteceu 100 anos depois do que ele falou, mas de fato aconteceu e conforme ele havia dito. A poderosa Síria foi destruída. Quando nós falamos da Síria, além de nós falarmos desse povo tão mal, nós estamos falando de um povo que é extremamente soberbo, porque é um povo que tinha uma proteção muito grande. Nós estamos falando aqui de um território que tinha muros 30 metros de altura. A largura desses muros da cidade eram tão extensos que cabiam 4 carros, na época cabiam 4 carros um do lado do outro nos muros. Nós estamos falando de uma cidade com 1.200 torres de vigia. Nós estamos falando de uma cidade com valas em volta da cidade que protegiam antes dos muros. Então eles tinham certeza de que seria impossível destruir aquela cidade. Então é muito estranho para uma pessoa chegar para um território em um momento tão famoso da história para eles e falar, olha, vai ser destruída, Deus vai destruir. Porque ninguém poderia imaginar isso. Só Deus mesmo para poder falar dessa destruição. Hoje nós vemos aí alguns profetas hoje em dia, do nosso tempo aí, ou que se dizem profetas, profetizando em meio ao caos que vai acontecer o caos. Nós estamos vivendo a pandemia no Brasil e você já tem profetas aí falando que vai vir crise, vai vir isso, mas isso já é visível, né? Mas nós estamos falando aqui de um profeta que chega em meio ao melhor momento da história da Síria e está falando, olha, Deus vai destruir. E uma cidade extremamente fortificada, uma cidade extremamente forte, que aos olhos humanos seria impossível ela ser destruída, e hoje na verdade a Síria nem existe mais, porque Deus de fato cumpre aquilo que ele fala. Então o que nós vemos aqui é que apesar da soberba da Síria e do povo assírio, nós vemos que Deus ele vai fazer justiça, e ele fez justiça. Então quando você lê o livro de Naum, você vai ver com essa visão. Quando nós estudamos lá em Miqueias, os falsos profetas olhavam para os muros de Jerusalém e falavam, olha, só maravilhas, só profetizavam coisas boas. Enquanto Miqueias vinha ali e profetizava, olha, Deus vai destruir. E de fato é o que ocorreu. Esse Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus bondoso, é um Deus de justiça. Então ele não vai deixar o seu povo sofrendo para sempre. No decorrer da história nós vemos que o povo de Deus sempre é muito bem protegido por Deus. Talvez você tenha experiências aí que você nem acredita do que Deus tem feito na sua vida em meio talvez a um caos. Talvez em meio a essa pandemia nós ligamos aí os noticiários de todos os canais e nós só vemos morte. E você em meio a esse caos, você consegue ver como que Deus pode estar provendo a sua vida, Deus pode estar provendo alimentos, Deus está provendo determinadas coisas que você fala, olha, isso é impossível, isso só poderia ser milagre de Deus. Porque em meio ao caos eu não posso receber isso. Em meio ao caos não pode ter isso. Esse Deus, em meio a toda a bonança da Síria, todo o poder militar da Síria está falando, olha, você vai ser destruída. É um Deus que em meio a essa bonança fala, vai ter destruição. E é um Deus que às vezes você está naquela situação de tristeza e Deus está falando, olha, está vindo alívio. É o que acontecia com o povo de Judá, olha, está vindo alívio. Deus vai vingar vocês, Deus vai fazer com que esse povo mau, de fato, pague por tudo isso que ele está fazendo. Então nós vemos aí como que Deus é maravilhoso. O próximo ponto, nós já até falamos aqui, né? Então, a queda do inimigo e a visão do mensageiro da paz. E nós vimos aí que 100 anos depois do que Naum profetiza, de fato, esse império assírio, ele é exterminado no mundo, nós hoje nem ouvimos mais falar da Assíria. Quero deixar uma divisão aqui, irmãos, a diferença da Assíria para a Síria. Síria ainda existe, é um outro território. Nós vamos voltar aqui no nosso mapa antigo aqui, ó. A Síria está aqui, ó. Tá ok? Então nós estamos falando aqui desse império assírio que tinha conquistado todo um território aqui em volta. A queda do inimigo de fato aconteceu conforme Deus havia dito e conforme Deus havia predito através do seu profeta Naum. Às vezes nós ouvimos a palavra de Deus, toda a profecia está aqui e às vezes nós não acreditamos naquilo que Deus já está falando. E às vezes pode tardar. O próprio Miqueias está falando aqui
desse Deus que tarda em irar-se, é porque é uma aparente demora na ação de Deus. Talvez você está vendo aqui, Naum pregou aqui, foram 100 anos depois. Às vezes nós esquecemos aquilo que Deus falou lá atrás. Aqui são 100 anos depois, mas Deus cumpre. 100 anos para Deus é um dia, 1000 anos para Deus é um dia. Então Deus não está preso tempo que nós estamos. E aquilo que Deus fala, Deus cumpre. Dentro do tempo dele, dentro do tempo que Deus sabe que é o melhor para nós. E chega um momento que esse império assírio chega ao fim. É o que Deus faz para o seu povo. Sua mensagem para hoje. Então, qual que é a mensagem de Naum para hoje, meus? Quando nós falamos desse povo que é oprimido e desse opressor, nós podemos ver que ainda existe, seja no meio político, seja no meio religioso, seja no meio judiciário, nós vemos que ainda existe uma opressão contra os mais necessitados. Mas só que Deus, ele sempre tem algo para o seu povo. E Deus sempre tem justiça para com o seu povo. Então os poderosos, talvez você está pensando, olha, eu estou em meio de muita proteção, como acontecia ali com a Síria, né? A Síria estava muito bem protegida com seus muros. E hoje nós temos talvez poderes judiciários, poderes políticos, poderes religiosos, que estão pensando que estão em volta de uma muralha forte. Porém, Deus é mais forte que qualquer muralha, Deus é mais forte do que qualquer empecilho. Então, irmãos, vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena ser coerente na palavra de Deus. O que é pecado é pecado. Não adianta nós queremos viver uma vida de pecado e pensando que toda a vida de pecado que nós vivemos vai permanecer impune perante Deus. É importante nós vivermos totalmente longe dessa corrupção que existe hoje. Às vezes nós falamos lá do presidente, nós falamos lá do pastor, falamos lá do padre, falamos lá da autoridade que está lá em cima e falando, olha a corrupção daquela pessoa, olha como que aquela pessoa é corrupta. E nós deixamos de olhar para a corrupção que está em nós. Será que nós não somos corruptos? Será que nós não queremos nos aproveitar de situações e vivemos uma corrupção muito semelhante com quem está lá em cima? Será que quando nós temos a oportunidade de fazer o mal para que nós possamos nos dar bem, será que nós não fazemos? É muito fácil nós criticarmos aqueles que estão lá em cima quando a corrupção está acontecendo aqui embaixo. Você sabe do que eu estou dizendo. Existem pecados que estão acontecendo aqui dentro da nossa casa. Existem pecados que estão acontecendo dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. E nós estamos aí julgando aquele que está lá em cima. Essa mensagem de Naum para hoje, ela é sim, para nós observarmos aí toda essa estrutura que existe lá em cima, né, nos poderosos. Mas é importante que nós possamos olhar para dentro de nós também e vermos o quanto nós também erramos, o quanto nós também somos corruptos e quanto nós também somos maus. Tá ok? Próximo estudo, nós vamos estudar Abacuque. Esse livro de Naum foi bem curtinho, né, Miqueias? Nós passamos aí pelo menos 2 meses estudando Miqueias, mas Naum foi bem curtinho. Basicamente isso que o livro diz. Isso é apenas uma introdução para que você possa entender melhor, para que você possa abrir a Bíblia e ler e entender. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode fazer a pergunta aqui nos comentários e nós vamos entender bem melhor. É claro que esse estudo é mais profundo, até teria mais coisas para passar, mas acho que é importante nós podermos ir à fonte agora. Agora é importante você abrir a Bíblia e começar a estudar aí o que de fato Naum está dizendo e o que de fato está acontecendo ali, agora dentro da visão mais ampla. Tá ok? Próximo estudo, o triunfo da fé inabalável. Nós vamos estudar Abacuque. Você já pode começar aí, depois que você terminar o Naum, já pode começar a estudar Abacuque. Nossa próxima aula, nosso próximo estudo, vamos estudar aí Abacuque. Quem sabe a gente já vai ter de volta lá na igreja, né, estudando. Mas se a gente não tiver de volta na igreja, a gente continua aqui as nossas aulas em vídeo. Que Deus te abençoe e obrigado por você ter ficado aqui até agora. Eu estou muito feliz aí com todos os comentários que eu recebi aí no WhatsApp, também, né, no chat do Facebook, nos comentários do Facebook, no direct do Instagram. Eu de fato não esperava que tivesse tanto retorno das pessoas comentarem o vídeo anterior. Então que Deus te abençoe, eu te espero na próxima aula.